boa noite a todos. Sejamos nós muito bem-vindos a esta casa que tanto nos conforta, que tanto nos consola e nos esclarece. Porque aqui sempre nós optamos pelo viés, por vezes não compreendidos por todos, que é o estudo. E quando a casa propicia essa questão do estudo, nós vamos adentrando ao longo dos anos. E a primeira aula que a gente vai ter contato realmente com a doutrina espírita, num curso de ESD, nós vamos ver lá o conceito e o objetivo do espiritismo. Primeira aula, passando os precursores da doutrina espírita, aqueles que antecedeu em 1857 o movimento das mesas girantes. Nós vamos encontrar lá, na primeira aula, o conceito e o objetivo da doutrina espírita. Quando nós vamos ver o que seria o conceito da doutrina espírita, é o estudo das leis que regem o universo material e o universo espiritual. O objetivo é esclarecer e consolar o princípio inteligente do universo. Quem seria o princípio inteligente do universo? Seríamos nós, o espírito imortal. Então a gente vai lá, a gente vai compreender, a gente vai encontrar na doutrina espírita que o objetivo nosso, como seres imortais, é a nossa evolução espiritual. Capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o objetivo nosso? Nós vamos encontrar que é a nossa perfeição. Mas os Espíritos nos falam, no capítulo 17, que essa perfeição ela é muito relativa. E que o grau máximo que todos nós aqui, nesse segundo estágio evolutivo que nós nos encontramos, na hierarquia dos mundos, é nos tolerarmos, é nos aceitarmos, é amarmos os nossos inimigos, é aceitarmos os nossos desafetos, que por vezes eles estão ao nosso lado. Aqui. A gente, por vezes, protela esta questão. Nós elaboramos toda uma temática em cima dessa questão sobre as curas e os milagres de Jesus. Mas sem antes nós adentrarmos o nosso tema, ocorreu-nos de nós abrirmos o nosso trabalho com essa questão aqui do capítulo 1, que é o caráter da revelação espírita. Capítulo 1, item 50. Lá no final nós vamos encontrar assim: os espíritos não ensinam senão justamente o que é importante para guiá-lo no caminho da verdade. Mas abstém-se de revelar o que pode o homem descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão. Porque eu sofro. O que eu sou? Para onde eu vou após isto? Submeter tudo isto à razão. Deixando mesmo muitas vezes que adquira a sua própria experiência. Fornecem-lhe o princípio, os materiais. Cabe-lhe a ele aproveitá-los e pô-los à obra. Recebemos tudo aqui que nós viemos buscar, como nós dissemos, o conhecimento para a nossa evolução. Nós entendermos o porquê que nós estamos aqui. Nós temos toda a obra de Kardec ao nosso favor. Certa vez, num programa do Terceira Revelação, a irmã fez a propaganda aqui, para ativarmos o sininho, que cada programa, ele desperta no nosso celular, ele ativa e a gente vai ali poder conferir o vídeo. Mas quando ela fala neste programa, teve uma moça aqui, em que ela veio tratar sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. E ela foi muito feliz quando ela nos falou que a ciência espírita é muito mais fácil nós fazermos a ciência espírita do que nós entendermos. A gente chega, a gente quer saber como é que se funciona o passe, a gente recebe através do passe os eflúvios benéficos para a nossa restituição perispiritual e orgânica. Mas nós ainda não temos o conhecimento da ciência espírita na totalidade, então nós fazemos. Nós não a entendemos ainda. Quando ela parte para o aspecto religioso
a moral de Cristo, é muito mais fácil eu aqui para os irmãos declarar, ditar, citar todas as máximas de Jesus. E o mais difícil é aplicar, é fazer. Então não adianta nós aqui nesses poucos momentos, através dessas folhas, despejar para os irmãos todo o conhecimento de 40 minutos, 45 minutos, e não inserir em nós a aplicabilidade dos ensinos. Então é muito mais fácil nós fazermos do que aplicarmos. E é isso que os Espíritos nos dizem no item 50 do capítulo 1. Os Espíritos nada mais fazem do que ditam a nós, colocam para nós, nos ensinam através dos seus ensinos, como nós lidarmos melhor conosco mesmos, com a nossa problemática. Caberá a nós ou não praticarmos. E por isso que nós vemos por muitas e muitas vezes, já estamos aqui ao longo de 20 anos, por vezes a casa espírita vazia. Porque nós estamos aqui ansiando aquilo que Jesus fazia pelas curas, pelos milagres, mas a gente não quer entender. A gente não quer compreender. A gente não quer começar a fazer esse exercício primário nosso, a nossa reforma íntima. Tem um mano aqui na casa espírita em que ele menciona a cada trabalho seu sobre a reforma íntima. Ele esteve ontem aqui fazendo o trabalho, o Johnny. Mas a gente fala na reforma íntima, mas a gente não quer dar esse primeiro passo. Nós entendemos, através das obras de Kardec, que nós estamos passando por uma transformação, conforme nos fala Santo Agostinho em 1862, no Evangelho segundo o Espiritismo, que este mundo já está em transformação. Mas nós ainda não. Nós mantemos ainda em nosso coração o que pulsa ainda de pior. Mas nós terceirizamos essas situações. Dizemos que é o fulano, que é o Beltrano que nos irrita. Porque a gente não consegue olhar para dentro de si. Por que Jesus curava? Por que nós recebemos da doutrina espírita as benesses? Para a nossa melhora, por vezes. Por quê? Para fazer um apelo? Jesus praticava os seus milagres, as suas curas, mas esse não era o ponto capital da vinda de Jesus. Não era esse o objetivo de Jesus, apenas curar corpos. Não é apenas esse o objetivo da doutrina espírita, curar os corpos de todos nós que aqui estamos, como nós sabemos, somos todos doentes da alma. Porque por vezes carregamos no nosso coração ainda sentimentos contrários, e nós estamos todos aqui ansiando para sairmos melhores do que aqui chegamos. Nós vamos encontrar nessa mesma obra, Gênese, que Kardec nos fala lá nos fluidos, que os fluidos, eles são neutros. Eles estão aqui no nosso meio interagindo, passando por dentro de nós, interagindo para os irmãos. Mas caberá a nós, a nossa potência mental, a nossa vontade de manipulá-los em nosso favor ou não. Ele nos fala isso em A Gênese. Nós estamos sentados todos aí, mas o nosso pensamento devaneando por vezes, carregando consigo sentimentos refratários. Mas eu quero que nos momentos que eu estou aqui, tudo se proceda em meu favor. E quando não assim acontece, a casa é muito fraca. O culto do pastor, se eu assim sou adepto da igreja evangélica, não foi tão bom assim. Lá naquela casa não tem passe. Ora, vejamos nós, Kardec nos fornece o meio de nós estudarmos tudo e aplicarmos em nós primeiramente. Quando ele nos fala que os Espíritos nos ensinam, através da literatura, o que nós precisamos para a manutenção da nossa estadia aqui. Caberá a nós a não praticá-los. Outro fato relevante nas curas de Jesus é que ele praticava as curas. Mas logo depois, algum tempinho mais adiante, as pessoas tornavam a manifestar as suas moléstias.
Ou até mesmo não estavam isentos da morte. Primeiro, Jesus diz, no capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Qual era a lei que Jesus não veio destruir? A lei de Deus. A lei imutável. Ele não veio derrogar leis, porque ele curava e a pessoa nunca mais, ela estava isenta dos portais da morte. Não. Assim como nós, já estou aqui, como eu já disse, há algum tempo, operando curas em mim e por vezes a moléstia voltando em mim mesmo. Por quê? A pergunta que nos cabe é por quê? Que assim como Jesus curava, logo depois as pessoas tornavam a manifestar aquelas suas moléstias, que eram todas elas agraciadas pelo poder de magnetismo espiritual de Jesus. Por quê? Por que nós adentramos aqui, saímos maravilhados, e logo ali adiante, tudo cai por terra? Por quê? Jesus não tinha um padrão nas suas curas. Ora, ele dizia, levanta-te, a tua fé te salvou. Não peques mais, para que nada pior te aconteça. A doutrina espírita faz isso por nós. Quando ela nos oferta, quando ela nos propicia através de seus ensinos, que é lei. Estamos inseridos nesta lei, a reencarnação. E que se hoje não deu, amanhã eu tenho nova oportunidade. E quando, através de um atendimento espiritual, eu sou agraciado, o dialogador, o atendente fraterno não vai dizer para ti assim, ó, olha Cássio, tu tá melhor hoje, eu tô, vai e não peques mais, não. Porque isso cabe a mim. Cabe a mim investigar a mim mesmo aonde eu estou falhando. Aonde o ensino adentro, ele adentra dentro de mim, os eflúvios benéficos adentram, me restituem, mas logo ali adiante ele cai por terra. Por que eu entro e saio? Nós temos uma proposta de trabalho aqui, muito bem intuída pela espiritualidade benfeitora, que todos nós que nós não estamos nos sentindo bem, que eu não durmo direito, eu não sinto mais prazer nas coisas, Cássio, eu não estou bem, eu não consigo ouvir a voz de ciclano. E aí, o atendente fraterno intui a nós adentrarmos um tratamento como nós temos na casa, um desobsessivo, e ao qual nós passamos aqui 8 semanas. Quando findamos as 8 semanas, vem mais uma orientação espiritual tirada pela casa, em nosso favor, e ali diz o humano tem que ficar mais 8 semanas. Ainda não compreendeu o trabalho. Ainda não compreendeu que o trabalho hercúleo a ser feito maior é meu. É a mim mesmo. Quando nós saímos dessas semanas, 8, 16, 24, 72, como já tivemos casos aqui, nós somos convidados, todos nós, a adentrarmos num primeiro curso básico da doutrina espírita, que é o CIED. Mas qual é o objetivo do CIED? Quando nós estamos aqui nas 8 semanas, vendo os slides que são passados sobre dependência, sobre o nascimento, sobre o temor da morte, sobre depressão, sobre obsessão, aqui nessas semanas a gente não pode perguntar. Porque nós estamos aqui neste momento, primeiramente, voltados a nós mesmos. Quietinhos. Desfocados da problemática que nos trouxe aqui, porque é nos ofertado slides que nós possamos ficar aqui, focados neles e desvinculados do mundo exterior, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Por isso a gente não pergunta. Para que possamos, nos momentos que antecedem, nos momentos que nós estamos aqui, possamos olhar para nós. Mas eu tenho depressão, mas estamos tratando sobre dependência química. E nós, nesse trabalho de dependência química, após os slides, nós temos os vídeos sozinhos, o sozinho.
nos vídeos nós observamos e vemos a ação da prece. O trabalho que nós damos aos nossos benfeitores espirituais pelos nossos pensamentos. É um trabalho que pode não ter a ver com a minha problemática, mas ele é direcional a nós mesmos. Emmanuel nos fala no livro Vida e Sexo, energia sexual, lá. Ele nos diz que ninguém aqui, todos nós estamos inseridos em camisetinha azul ou não. Ninguém aqui que esteja encarnado nesse plano de provas e expiações, que tenha feito alguma coisa contra o seu próximo ou a si mesmo, não colhe os frutos desse plantio. E aí, quando nós estamos aqui, nesses momentos, nesse trabalho, é isso. Porque nós possamos enxergar que todo o plantio que nós fizemos até hoje, ele foi equivocado. Eu não consigo, nesse plantio em que eu tive ao longo dos meus 40 anos, que é a idade que eu tenho, forças necessárias para sair do estado em que eu me encontro. Aí quando nós saímos, nós adentramos o CIED, como nós falamos. E ali, nós já estamos um pouco melhores. Um ambiente para que a gente possa se socializar, entendendo um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, conversar, erguer o dedo e perguntar, olha, eu estou sentindo assim. O que a casa espírita pode me ajudar? Para que nós possamos compreender que cada trabalho espiritual, cada atendimento, depende de nós. A cura e a melhora dos nossos males. Como nós já dissemos, e nós nos sentimos muito felizes e orgulhosos desses anos que todos nós estamos aqui, em que eu estou aqui, porque eu já adoeci centenas de vezes e já também tive instrumentos para a minha cura. E a manutenção do estado em que eu me encontro hoje depende de mim. Depende de cada um de nós. Depende do que cada um de nós aqui vai fazer com o que recebe da doutrina espírita. Depende de cada um daqui que estamos todos, a manutenção. E por vezes, nós adentramos buracos tão sombrios, a lamaçal, que a gente não consegue, a gente patina e a gente não consegue sair. E aí é o momento de nós pararmos todos e refletirmos sobre nós mesmos. Emmanuel nos fala que todos aqui, todos, indistintamente, quando nós partimos da espiritualidade, todos saímos de lá com um prontuário. A nossa ficha espiritual. Com todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas. Sabemos, no Livro dos Espíritos, que o orgulho e a vaidade ainda é a chaga da humanidade. E esse orgulho impede de que possamos ver como realmente somos. Joana de Ângeles nos fala, em seu livro, através da psicografia de Divaldo Franco, nós já citamos algumas vezes isso que nós vamos falar. Porque ela nos dá um roteiro muito seguro, muito tranquilo para nós. Como procedermos, como entendermos como nós realmente somos, ou como fazermos para olharmos para nós mesmos. Ela nos fala que o roteiro mais tranquilo, mais seguro é nós olharmos, pararmos na frente do espelho e perguntarmos para o ser que reflete na imagem, quem tu é? Ou quem eu sou? O que eu fiz até hoje? Com que eu recebo? As benesses? E ela nos fala ainda, não nos iludirmos ou com aquilo
que nos falam que nós somos. Ou nem nos iludirmos o que nós pensamos que nós somos, mas o que nós realmente somos. Reforma íntima, mais uma vez. Quando Jesus curava, mais um fato relevante, ele dizia, principalmente aquelas curas das doenças de pele, que era o que pululava no momento em que Jesus estava lá. Porque não havia para os pobres a medicina essa a todos. Então quem praticava as curas, quem manipulava a medicação, eram os sacerdotes, eram os videntes, eram os magos, eram os feiticeiros. Então quando Jesus praticava a cura, ele dizia, vai até o sinédrio e relata. Porque os sacerdotes, eram eles que faziam o controle das doenças. Assim como nós, quando nós adoecemos, pegamos a dengue, nós vamos a uma UPA, a um hospital, e eles ali coletam o nosso nome, da onde nós somos, para que eles possam averiguar, fazendo um mapeamento da zona que nós nos encontramos, para ver o foco de dengue. Essa era a intenção. Jesus dizia, eu te curei, mas vai até o sinédrio e relata, para que lá pudessem fazer o mapeamento, o relato, e esta pessoa pudesse ser inserida novamente no seu grupo familiar, na sociedade, porque os leprosos eles eram excluídos. Eles eram afastados do convívio de todos. Um fato muito significativo sobre as curas de Jesus, Jesus ia caminhando, e quando ele vai na sua caminhada, este cego, o cego de Bartimeu, Jesus ia a Jericó. O cego de Bartimeu ouviu aquele burburinho e perguntou a um companheiro que estava ao lado, quem é? Porque este cego já havia sentido em seu íntimo vibrar nas suas fibras a vibração de Jesus. E ele pergunta, é o Rabi? E o seu colega diz, cala a boca, fica quieto. E Jesus foi se aproximando dele, ele foi ficando cada vez mais eufórico e grita, Rabi, Rabi, filho de Davi, me socorre. Jesus ouvindo, dispare aos seus seguidores, traga-o até a mim. E este cego foi levado, e quando ele chega diante de Jesus, ele diz, Rabi, filho de Davi, se queres me cure. Jesus então olha para ele, passa a sua mão na fronte dos olhos, na fronte deste cego, e este cego se cura. E ele olha para o cego e diz, a tua fé te salvou. Ele nunca disse, eu te curei. Ele disse, a tua fé te salvou. Foi a vontade deste cego em se curar para que ele obtivesse a cura. Mas o ponto que nós fazemos aqui, o ponto que nós perguntamos aqui, por que nós temos a fé tão vacilante? Por que nós, quando adentramos aqui, ainda nos falta a fé para nós nos curarmos? Por quê? Por que ainda tropeçamos tanto em nós mesmos? Ao ponto de, por vezes, nós negligenciarmos tudo esse manancial que está em nosso favor. Outro fato significante, quando Jesus adentra a sinagoga num dia de sábado, e lá apresentam-lhe um homem que estava com a mão seca. Este havia se machucado na sua lida do trabalho, e a sua mão, o seu braço acaba por secando. E aí apresentam a ele, e ele diz, os teus pecados nós te retiraremos, estás curado. Todos os fariseus daquele momento indagam a Jesus, como pode tu tirar os pecados de alguém em pleno sábado? Porque sábado era um dia excepcional a eles.
E, conforme as Escrituras, somente a Deus poderia tirar os pecados. E aí Jesus indaga aos fariseus: o que vale mais? A cura de alguém? Ou deixá-lo morrer? Ele indaga aos fariseus para que todos eles possam investigar a hipocrisia de cada um deles. E aí nós fazemos um comparativo, trazemos para nós aqui a casa com a qual nós estamos ao longo desses 20 anos. As pessoas que dirigem esse trabalho, que dirigem esta casa, como sabemos aqui, a fundação foi em 1996, eles sempre falam que estão aqui 25 horas por hora. A todos os momentos em que a dor bateu, inclusive a nós mesmos, eles nunca, hoje é sábado, agora a cervejinha, agora o churrasquinho, o programa que eu estou vendo. Não. Essa casa nunca fechou em dia santo. Nunca fizemos feriado, porque entendeu-se desde o início que a dor era muito mais importante do que apenas uma convenção do homem. E aí vejamos nós, por vezes, estávamos trabalhando aqui a fidelidade a Deus no EAD, aqui esses dias. Vejamos nós, a fidelidade a Deus, por vezes, temos como a doutrina espírita uma maneira de nós praticarmos ou darmos o nosso testemunho, o nosso sacrifício, através da doutrina espírita, a Deus. A essa fidelidade que temos a Deus. Saímos da espiritualidade, por vezes, eu quero uma casa espírita, eu necessito aqui limpar os meus pés, como a gente fala aqui ainda, mergulhados no charco, para melhor me redimir, para mais rapidamente me redimir. Mas por vezes nós esbarramos ainda conosco mesmos. Mas hoje é jogo do Grêmio. É jogo da Libertadores, eu sou gremista. É domingo, vai lá de novo. Aquele cônjuge que não aceita. Tu vai lá de novo. Agora leva o teu colchão para lá. É um compromisso com nós mesmos. Não é com fulano. É através dos nossos exemplos que nós arrastaremos os nossos companheiros. E aqui está aí uma pessoa que fala que passou por isso. Lembro nos nossos evangelhos no lar, em que nós abrimos, só um exemplo muito corriqueiro, que o exemplo ainda não arrasta. Jesus dizia a seus discípulos: ide, espalhai a boa nova. Se for de necessário, usai do verbo. Por quê? Porque era o exemplo deles que arrastariam as multidões. Nós fazíamos o evangelho e por vezes nós tínhamos que fechar o evangelho. Porque a lição que cabia, que ali se abria, era para o cônjuge, era para o nosso companheiro. Não era para nós. A casa espírita, num determinado momento, era como o diabo da cruz. Todos nós sabemos que o diabo somos nós mesmos. Nós criamos os nossos demônios. Mas é só uma alegoria, uma figura de linguagem que nós estamos utilizando. Porque nós, que estamos aqui, nos dizemos espíritas. Mas quando nós vamos lá fora, o nosso exemplo não arrasta. O pai ainda é muito irritado. O pai se estressa. Se nós colocarmos os nossos filhos para brincar e pedir que eles façam aquilo que eles veem no lar, meu Deus, nós nos envergonharíamos. Por isso que o exemplo nosso é muito importante. Certa vez, em outra cura de Jesus, ele adentra a casa da sogra de Pedro. Todos queriam participar daquela preleção. Se fechou as portas porque não cabia mais gente dentro da casa da sogra de Pedro. E este cego, este paralítico,
haviam conduzido ele por 200 quilômetros. Chegaram lá, as portas estavam fechadas. Forçaram, não conseguiram entrar. Tiveram a ideia de ir lá fazer um buraco no telhado, que era de palha. E este cara foi descido, este paralítico, por uma maca pelo telhado. Vejamos a situação. Vejamos nós aqui, daqui a pouco, se abre um buraco no teto e desce alguém por ali. Jesus para a preleção dele e ouve o paralítico. E este paralítico se direciona a Jesus e diz: socorre-me, Rabi, estou cansado de sofrer. Jesus, tomado de compaixão e ante aquela fé tão intensa, disse ao doente: teus pecados te serão perdoados. Os fariseus se escandalizaram. Ele direciona essa pergunta mais uma vez e diz: o que é mais difícil, perdoar os pecados deste homem ou curá-lo? Para que saibais que o Filho do Homem tanto pôde fazer uma coisa como outra, olhai e vede. Se direciona ao paralítico e diz: levanta e toma teu leito e vai para a tua casa. Mais uma pergunta, a pergunta mais crucial desta lição é que ele diz: teus pecados serão perdoados. Nós nos recorremos ao dicionário. O que seria pecado? Pecado é desviarmos da rota. É nós sairmos do objetivo ao qual nós fomos destinados, a nossa melhoria íntima. O direcionamento aonde nós nos desviamos é da nossa consciência. Nós nos desviamos da consciência. Alguns de nós já vêm com esse GPS, que é a consciência, em volume alto. É aquela mulher falando: agora você tem que dobrar à direita, dobra à esquerda, siga reto. Os mais renitentes abaixam o volume. Não quero ouvir esta mulher. Não quero ouvir a minha voz da consciência. Certa vez, eu citei algumas vezes, eu fui fazer uma palestra, uma exposição numa casa, e lá estava o Alberto Almeida, psiquiatra, falando de relatos, relatando em seu trabalho, de pacientes em que ele, através da regressão, ele trabalha os medos, as fobias, as obsessões que nós nos auto-obsidiamos. Então ele relatou o seu trabalho ali naquela exposição. Como nós não somos psiquiatras, somos, como dizemos aqui, eternos observadores da vida alheia, e por vezes tecemos comentários positivos, mas a maioria das vezes são negativos. Mas, nessa autoanálise, o ideal é nós nos averiguarmos. Mas, voltando a mim, essa história, eu fui buscar uma pessoa no hospital. Coloquei, abri a porta do carro. Já era a terceira ou quarta cirurgia desta pessoa. Coloquei dentro do carro, entrou com uma dificuldade. Ela adentrou, nós arrancamos o carro, paramos na sinaleira. E ela disse para mim assim: não aguento mais sofrer. Por que eu sofro? Mas como eu já conhecia a pessoa, eu disse: queres mesmo que eu diga? Trocando agora o palestrante, Haroldo Dutra conta uma história em que ele se dirigia à cidade de Araraquara e parou seu carro para abastecer. Essa história já foi contada pelo humano aqui da casa. E quando ele parou seu carro para abastecer, o carro que ele estava sendo conduzido, e lá um cachorro uivava de dor. E aquilo chamou a atenção dele. Perguntou ao frentista: por que esse cachorro está uivando? O frentista olhou para ele e disse assim: olhe, aonde ele está deitado, esta tampa de ferro, tem uma ponta de um parafuso. Mas como é que esse cachorro não se levanta daí? Porque a dor é suficiente só para ele uivar.
não é o suficiente para que ele se movimente. Eu contei essa história para essa pessoa que me perguntou por que sofre. Porque a dor, as cirurgias que ela estava sendo submetida, era suficiente só para que ela uivasse, só para que ela sentisse a dor, só para que doesse. Pode ser irracional essa lógica de pensamento, mas não é o suficiente ainda para fazê-la mudar. E mudar é nos conectarmos novamente com a nossa consciência que está inserida em nós. É isso. Pecarmos é nós nos desviarmos da rota, é nós negligenciarmos a consciência nossa, que por vezes ela gospe através de intuições, ou não vai por aí. Não faz isso. Ela grita aos nossos ouvidos, não bota a mão aí. Mas a gente não quer. A gente não ouve. Se nós sairmos aqui agora, Guajuviras, indo rumo a Porto Alegre, e nós pegarmos o caminho mais longínquo, 448, descermos na Arena do Grêmio, nós chegaremos a Porto Alegre. Mas se nós pegarmos aqui a 116 e irmos reto, Castelo Branco, nós vamos chegar mais rápido. O objetivo, Porto Alegre, ele não se mudará de lugar porque nós optamos por um caminho mais longínquo, mais longo. Apenas nós nos demoraremos a atingir o objetivo principal nosso, que é a nossa evolução. E aí nós nos perguntamos, por que Deus? Por que eu sofro tanto? Se nós pudéssemos ter um contato mais direto com Ele, nós barganharíamos com Ele. Oi, manda um Rivotril aí, Deus. Manda um paracetamol. As farmácias, na Boqueirão, não perdemos as contas para o alívio imediato da dor. Nós queremos o alívio imediato na casa espírita. Porque demanda trabalho, demanda esforço, demanda nós adquirirmos, irmos em busca daquilo que nós não temos ainda, que é os valores espirituais. E valores espirituais, irmãos, requer renúncia. Aquele que se diz cristão, quando Jesus nos fala, tome a sua cruz e siga-me, ele nos fala, renuncia a ti mesmo e siga-me. Renuncia tudo que te trouxe até aqui. E siga-me. Sabemos que o plano, a felicidade ainda não é deste mundo. Mas poderíamos sim termos momentos felizes aqui. A minha filha está sentada aqui e nós utilizamos mais uma vez como exemplo, agradeço o prestígio. Nós no Evangelho no Lar, nós estávamos ali explanando e ela me disse, mas se Deus não souber, se Deus não souber, né, pai, a gente pode fazer tal coisa. Podemos. Mas como Emmanuel nos fala no livro Sexo e Vida, ninguém aqui que cause prejuízo a si mesmo ou a outrem ficará isento de colher para si aquilo que fez. A outrem ou a si mesmo. Nós poderíamos tentar ludibriar Deus. Mas como a gente canta aqui uma música na evangelização, Deus está em todo lugar. Basta só querermos encontrá-lo. Podemos negligenciarmos, nos escondermos dele, nos afastarmos dele. Mas ele está sempre de braços abertos, nos esperando. E por vezes ele usa desse dispositivo, a dor, para tentar nos sensibilizar, para nos humanizar. A gente não quer. Já contamos a história do cego de Bartimeu, quando Jesus o cura. E agora nós perguntamos, se todos nós não somos o cego de Bartimeu, não somos o paralítico,
Somos cegos, porque nós não vemos, porque nós nos isolamos do nosso egoísmo e só julgamos o próximo. E não vemos que o próximo, por vezes, está dando o que ele tem de melhor. Para que nós nos reajustemos, para que possamos nós estreitarmos os nossos laços. Mas não. A cegueira nos impede de enxergarmos o bem nos outros, porque o nosso interior está corrompido tanto de maldade. Somos paralíticos por vezes que nós não conseguimos nos movimentar. Somos leprosos, porque a nossa doença afasta as pessoas do pessimismo, do negativismo. Porque deixamos nós nos corromper pelas influências perenes no nosso dia a dia, mas nós temos os meios para combatê-las. Quando o humano aqui, quando ele inicia os seus recados, ele nos fala, por apenas R$1, você concorre a esta ação das 5 obras básicas e mais 3 livros da coletânea de André Luiz, que é a vida no mundo espiritual. Para que nós possamos olhar, termos contato, ao irmos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, forças para sairmos dessa paralisia que nos mantém até hoje. Eis que Jesus e Deus estão de braços abertos quando eles nos ofertam oportunidades diariamente para que possamos nós dissiparmos a nossa cegueira. E quando nós vamos no capítulo 28 e tem 81, os Espíritos ditam a Kardec desta forma: aqueles que adoecem fisicamente necessitam do medicamento material para a restituição dos corpos. E tem 81. Mas a sua lição ainda prossegue, porque eles nos falam ainda. Mas aqueles que adoecem espiritualmente, é necessário aurir dos espíritos, dos ensinos dos espíritos, forças morais para vencerem as suas doenças espirituais. Mas eu não tenho. Eu sou uma pessoa não evangelizada. Venha. Nós não temos a pretensão, como a doutrina espírita nos fala, ela nunca nos falou: nós vamos te curar. Não. Nós te forneceremos meios para que ao longo deste tratamento, que todos nós estamos aqui, reencarnação, para que tu possa lidar com as tuas doenças. E é isso que nós viemos em busca, e é isso que nós, apenas em R$1, tentamos ofertar para os irmãos. Meios para que possamos nós nos curarmos, sairmos dessa influência perniciosa que nós atraímos através do nosso pensamento, através da nossa emissão de pensamento, esses obsessores. Mais uma vez citamos a obra, capítulo 28, item 16. Os espíritos nada mais fazem do que olhar em nós a nossa problemática e incitar o que temos de mais forte ainda. É nas oração, é na prece que se dá essa desvinculação. É através de muita persistência nossa, para que possamos, pouco a pouco, operarmos em nós a nossa própria cura. Como nós já dissemos, findando o nosso trabalho, nós já estamos aqui há algum tempo. Curas e mais curas são por vezes feitas nessa mesa de madeiras compradas ali embaixo, de pinos, a mais barata que tem. Não somos médicos, mas nós temos vontade, nós temos fé, nós temos conexão com a espiritualidade benfeitora que rege esta casa para intuir a nós. E o que somos? Instrumentos falhos, que apenas abriram os olhos
porque enxergaram em si mesmo que somos devedores. Mas se nós não dermos o primeiro passo para saldarmos os nossos débitos, seremos os eternos paralíticos. E não adiantaremos clamar a Jesus que Ele nos cure. Porque Ele nos responderá: o que queres que eu faça? Porque nós não desejamos ainda a cura de fato. Meus irmãos, a todos que estão aqui, eu agradeço imensamente essa oportunidade de trabalho. Muito obrigado.